Jeremias 29, diz assim: porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor, planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Em outra versão está escrito assim: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, está escrito assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha só como que Deus, Ele quer nos dar a chance de salvação. Olha só o pensamento que Deus tem a nosso respeito. Como que Deus, o que Deus quer para cada um de nós? Coloca lá de novo. Porque sou eu que conheço os meus planos sobre vocês, diz o Senhor. Planos de bem, não são planos de sofrimento. Eu lhes darei aquilo que mais desejam, um futuro de paz em sua própria terra. Quer dizer, olha só o que Deus pensa a nosso respeito e olha só o que Deus quer para cada um de nós. Mas por que os planos de Deus não se cumprem na humanidade? Por que não se cumpre? O que a gente vê hoje? A gente vê sofrimento, dor. Quando o profeta Jeremias falou isso aí foi uma carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Era o povo hebreu, o povo judeu, que estava preso na Babilônia. Vamos voltar no versículo 10. Diz assim, ó: porque assim diz o Senhor, certamente que passados 70 anos em Babilônia, vos visitarei, e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando a trazer-vos a este lugar. Quer dizer, Deus jamais abandona as pessoas. Deus jamais abandona o ser humano. Deus jamais abandona a criatura. Porque a humanidade é o que dele? Criatura. A humanidade é criatura dele. Agora vamos imaginar, vamos a um outro nível espiritual. Quando Jesus veio aqui a esse mundo, que Jesus não tinha vindo aí. Aí é no Antigo Testamento, aí é na época dos profetas. E aí Deus tinha palavra, o caráter da palavra de Deus. Aqui é revelação. Quando Deus veio e não mandou os profetas nem anjos. Deus mandou o próprio Filho dele aqui na terra para morrer por nós, por sacrificar por nós, na cruz do Calvário, trilhou o caminho da via dolorosa, morreu por cada um de nós, deu sangue ali, deu a vida na cruz, ao terceiro dia ressuscitou, lá entregou o Espírito, deu todo o sangue e disse: está consumado, entrega o meu Espírito, está consumado. Depois andou 40 dias na terra, falou para os discípulos: fica lá em Jerusalém, permanece lá, não se ausenta de lá, que eu vou subir e a promessa do meu Pai vai se cumprir. Eu vou e não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar o Espírito Consolador. Vocês vão receber o meu Espírito. Eu vou habitar dentro de vocês agora. Eu vou estar dentro de vocês. Vocês vão se tornar um só, como eu e o Pai somos um.
vocês serão um comigo. Nós vamos se tornar um só. O meu espírito vai habitar dentro de vocês. Assim como eu sou filho do Pai, vocês agora também vão deixar de ser criatura, vocês vão se tornar também filho. Vocês não vão ser mais criatura, vocês vão se tornar filho. Se Deus já pensava desse jeito aí, ó, o meu plano a seu respeito é de fazer o bem para você. Deus já pensava assim com a criatura. Se com a criatura Deus já pensava, os meus planos para vocês é o seguinte, é de prosperar. Os meus planos a respeito de vocês é que vocês prosperem. Coloca aí de volta, por favor. Meu plano a vosso respeito é que vocês vão bem, é que vocês não sofram, é que vocês tenham um futuro de paz na terra de vocês. A outra versão, os meus planos para vocês aí na terra é de fazer vocês prosperarem, que vocês não tenham nenhum dano e que vocês tenham esperança de um futuro. Esse é meu plano aí para vocês. Vocês tenham tudo aí na terra. Agora, imagina o plano de Deus quando Ele mandou Jesus aqui para nós. Se para a criatura Deus já pensava assim, imagina quem se torna filho. Se com a criatura Deus já pensava assim, antes de Jesus vir à terra, imagina quem se torna filho. Por que isso não acontece? Porque não há uma entrega total da pessoa. Isso só não acontece quando não há uma entrega. É que o ser humano não entrega para Deus, entrega parcialmente. Não entrega totalmente. Abraão entregou totalmente. Noé se entregou totalmente. Moisés se entregou totalmente. Josué se entregou totalmente. Esther se entregou totalmente. Ruth se entregou totalmente. Os profetas se entregaram totalmente para ele. Jeremias se entregou totalmente para ele. O profeta Isaías se entregou. Veja que Isaías era filho de um nobre. Isaías era filho de um homem rico e nobre. Mas quando Deus chamou Isaías, ele largou tudo. Ele abriu mão da vida dele. O pai de Isaías não era um plebeu, não era da plebe, não era um homem pobre, não. Isaías, o profeta Isaías, era filho de um homem rico. Abraão, quando Deus chamou Abraão, seu pai Terá, era um dos homens mais ricos de Ur dos Caldeus. Abraão era o filho primogênito de Terá, era herdeiro de tudo. Abraão abriu mão da fortuna dele, do pai dele Terá, para se tornar o dono do planeta Terra. Abraão não era um perrapado, não. Abraão não era um João ninguém. Tudo que Abraão tinha, que era para Abraão, ficou para Naor. O Naor, que era seu irmão mais novo, porque o outro mais novo também morreu, que era Arã. Como Abraão foi embora e largou tudo e abriu mão de tudo, ficou para Naor. Abraão não era pobre. Isaías era filho de um nobre. Eliseu, quando foi chamado por o profeta Elias, ele tinha uma junta de bois. O seu pai era agricultor, era um fazendeiro, tinha 12 juntas de bois. Mas veja como que o plano de Deus é muito superior. Eles receberam algo muito maior. Moisés, ele preferiu abrir mão do palácio do Egito. Ele poderia ser o próximo faraó do Egito. Eles não eram qualquer um, não. Eles tinham muita coisa para perder. Mas eles entenderam a visão celestial e a visão espiritual. Por que às vezes Deus não pode fazer um plano muito maior com você? Porque você está preso na terra. Porque o plano de Deus é muito maior, mas Deus não consegue encontrar hoje pessoas. Hoje as pessoas são muito pequenas. É muito pequena, é muito mesquinha, é muito amarrada.
Deus não consegue encontrar pessoas hoje despojadas, a quem Ele pode encher aquela pessoa do Espírito Santo e encher aquela pessoa de autoridade, porque qualquer conquista que a pessoa tem, ela se prende. Qualquer conquista material que a pessoa recebe aqui, qualquer coisinha pequena que a pessoa recebe aqui, ela já coloca o coração, ela já fica satisfeita. Aí o Espírito Santo não tem liberdade para agir. Hebreus 11, 24, abre a sua Bíblia aí, por favor. Pela fé, Moisés, já sendo grande, recusou ser chamado o quê? Filho da filha de Faraó. Está vendo? Ele recusou. Ele poderia ser o próximo Faraó do Egito. Ele recusou. Ele abriu mão do palácio, do conforto, do luxo, dos deuses do Egito, de tudo aquilo ali, como está aqui escrito, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado, tendo por maiores riquezas o vitupério ou a grandeza de Cristo, do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como vendo o invisível. Quando ele descobriu que ele era um hebreu e que existia um Deus, criador do céu e da terra, ele abriu mão de tudo aquilo que era visível por aquilo que era invisível. Esse é o problema de hoje. As pessoas de hoje se apegam ao que é visível, que é dinheiro, casa, carro, papel, filho, terra, pai, mãe, e não abre mão dessas coisas que é visível. E por isso Deus não pode fazer isso aqui se cumprir na vida delas, porque elas se apegam ao que é visível. O Espírito Santo fica limitado na vida das pessoas. Elas são muito pequenas, são muito amarradas, então elas não conseguem alcançar a totalidade de Deus. Ficam anos na igreja sem ver a glória de Deus, sem ver o Deus que apareceu para Moisés face a face, o Deus que Davi conheceu, o Deus que apareceu para Abraão, o Deus que venceu principados e potestades na cruz quando Jesus morreu. E elas não conseguem vislumbrar o invisível. Elas não conseguem visualizar o que é invisível, porque elas estão muito presas no que é visível. O que o profeta Jeremias falou não se cumpre, porque as pessoas só conseguem ver o que é visível. Então a palavra fica limitada e amarrada. Só que a palavra nunca vai falhar, apesar de toda fragilidade da vida humana. A palavra de Deus, ela é imutável. Apesar de toda a fragilidade humana, a palavra não vai falhar, não vai voltar atrás. Quando Deus encontrar alguém hoje no século 21, alguém despojado igual esses homens aqui, a palavra vai se cumprir. Isaías 40, versículo 8. Seca-se a erva, cai a flor, porém a palavra de nosso Deus subsiste, a palavra não falha. Quando Deus encontrar um de vocês aqui, que sacrifica aqui, igual esses homens da Bíblia,
Jeremias 29 se cumpre. Porque não é Bispo Marcelo, não é Igreja Universal, não é pastor A, B ou C. É a palavra. Para de ficar preso o que é visível. Solta o visível. Tem que haver entrega. Entrega total. É um mundo espiritual. Agora, para isso aí se cumprir, enquanto você estiver preso no que é visível, você vai perder. Você não vai ter a totalidade de Deus nunca. Se com a criatura Deus já promete isso, Ele ama a gente. Ele não quer nada seu, tirar seu não. Ele quer que você ame Ele também. Ele quer o seu amor, a sua dedicação. Só que você ama as coisas da terra, você ama as coisas que Ele te dá. Você não ama Ele. Porque se você amar Ele, você solta tudo. Você se desprende. Você ama o que você tem. Você tem que provar que você ama Ele. Se desapegando, tirando o coração de pai, de mãe, de filho, de dinheiro, das coisas da terra. Porque Deus amou o mundo. Quando fala mundo, não é o mundo, não. É você. De tal maneira que Ele deu Jesus. Ele deu o filho dele. Ele não deu um anjo, Ele não deu um profeta. Deu seu filho unigênito, era o único filho dele. Ele deu o único filho dele para que todos nós nos tornássemos filho dele. Para que todo aquele que nele crê não pereça. Mas tem o quê? A vida eterna. Ele quer que a gente tenha a vida eterna. Ele não quer que a gente morra. Ele quer que a gente fique eternamente com Ele. Esse é o plano dele. Além do plano aqui na terra, Ele tem o plano celestial da Nova Jerusalém. Para a gente estar com Ele. O plano dele aqui para a gente é esse, e tem o plano divino. E tem o plano de Satanás, que ele tem para Satanás. O plano para Satanás é o seguinte: não tem mais perdão para você. Pelo que você fez lá em cima, quando você estava lá em cima, quando você era Lúcifer, um anjo cheio de luz, e o que você desejou ser maior do que eu, e o que você trapaceou tendo tudo, você está condenado. Seu lugar vai ser no lago de fogo e enxofre. Para todas as criaturas vai ter perdão e salvação. Para você não, você está condenado. Para você não tem mais chance. Mas para todos nós tem chance. Por isso que ele falou, meu plano é esse aí. Para todos vocês, é plano de paz, é plano de salvação, é plano de fazer o bem, é plano de perdoar, é plano de te salvar, é plano de redenção, de regeneração, vida nova. Agora, você tem que crer no que a gente prega para você. Porque olha o que o Espírito Santo está falando. Todos esses aqui abriram mão. Muitos não tinham nada também e abriram mão. Mas muitos tinham muito o que perder. Mas creram no invisível. Abriram mão não tendo convicção e não tinham a Bíblia como nós temos hoje. Nós temos a Bíblia que nos garante. Eles não tinham a Bíblia. Por isso que Jesus falou, bem mais aventurado é os que não viram e creram, do que os que viram e não creram. Bem mais aventurados somos nós, que não vimos nada do que eles viram, mas nós cremos. Porque eles viram muita coisa e muitos deles viram Jesus fisicamente e não creram. Nós não vemos Jesus fisicamente, mas Ele deixou a Sagrada Escritura como testemunho. A Bíblia é o testamento de Deus. E o testamento disso aqui, o testador disso aqui morreu. Isso aqui é a garantia. O testamento só é válido quando o testador morre. E o testador disso aqui morreu, dizendo o seguinte, tudo que está escrito aqui vai se cumprir. Não tem como voltar atrás. A promessa vai se materializar, porque o testador morreu. A herança só é entregue para os filhos quando o pai morre. E a herança passa do pai para o filho quando o pai morre. E o pai deixa o testamento. Ele deixou o testamento. Está escrito lá em Hebreus que isso aqui é o testamento. Hebreus 9,16. Porque onde há testamento é necessário que intervenha a morte do testador. Ele morreu ao testamento. E não é qualquer coisa não. E o testador morreu e assinou, não com qualquer caneta, com uma caneta com sangue, que não tem como voltar atrás. E deixou o testamento para o filho, ou para os filhos. É muito forte, como que não vai cumprir? Só se realmente o filho não é legítimo. Se não cumpre em você, porque você não está sendo filho dele. Você está sendo criatura ainda. Você não se entregou, você está preso o que é visível. Você está preso ao seu sentimento. Você está preso à terra. Você está preso ao mundo. Você fica com a cabeça nas coisas do mundo. Por isso
você dificulta a sua vida. O benefício que a palavra provoca, ela é frutífera. Quando ela entra, ela floresce, igual a vara de Arão. Não tem jeito, vai florescer, vai dar muitos frutos. Como Jesus falou, né? Quem permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto. João 15, versículo 5. Dá muito fruto. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada... Se Deus falou com você através desta mensagem, compartilhe. Inscreva-se em nosso canal e não esqueça de ativar o sino para ser notificado das próximas postagens.